Porque mesmo faturando 10 mil, 20 mil, 30 mil ou mais de 50 mil, no final do mês, a sensação é de que o dinheiro desaparece. Você vai entender aqui o verdadeiro motivo por que isso acontece. No Brasil, ou se você é brasileira que mora e empreende na Europa ou em qualquer lugar, não importa onde você esteja. Vai muito além de números, é pura neurociência. Lembrando que neurociência é a ciência que estuda como o cérebro cria pensamentos, emoções e comportamentos. Nesse caso, vamos trazer isso para a nossa relação com o dinheiro. E eu vou te provar que isso não é falta de esforço, não é falta de força de vontade e não é falta de faturamento. Nossa, Michele, mas é o que então? É comportamento, é padrão mental e é ausência de clareza. Uma vez que você identifica isso em você, desperta a sua consciência. Deixa eu te contar a história da Melissa. Melissa é empreendedora, trabalha com produtos personalizados, tem uma loja e vende cada vez mais todos os meses. Ela acreditava que faturava hoje uma média de 40 mil reais por mês. Durante o workshop OFBD, Organize-se e Fique Boa com Dinheiro, que tem o formato de um dia de imersão comigo, nós descobrimos juntas que ela faturava hoje uma média de 60 mil reais, 20 mil a mais do que ela imaginava. E quando eu perguntei quanto ela tirava para ela, como salário da dona, ela disse, eu não sei, Michele, uns 5 mil, 7 mil reais. O valor nunca é o que você acha, é sempre mais. E na verdade, ela retirava 15 mil e às vezes chegando a uma média de 20 mil reais por mês. E o curioso é que ela continuava estressada, com falta de dinheiro e sempre com medo de pagar o aluguel da loja e da casa, de faltar o dinheiro para pagar o aluguel. E quase sempre faltava. Por quê? Porque ela tinha tanto medo da falta que faltava. O que ela não sabia era que o seu modelo mental do dinheiro estava agindo mais silencioso e mais perigoso possível. Segundo a neurociência, quando o cérebro cresce em um ambiente de pressão, medo de faltar e instabilidade financeira, ele cria um padrão chamado vigilância escassa. É como se ele ficasse programado para acreditar que o dinheiro nunca é suficiente. Então, mesmo quando você ganha mais, o seu cérebro continua agindo como se tivesse pouco. E o resultado, você tira mais do que necessário, gasta sem perceber e vive num ciclo de ansiedade e autossabotagem. Não por falta de esforço, porque eu sei o quanto você se esforça, mas porque o seu cérebro está operando no modo sobrevivência, não no modo prosperidade. Já a psicologia do dinheiro explica que quando você não sabe exatamente quanto ganha, quanto sai e quanto sobra, sua mente cria uma sensação de ameaça constante. A pessoa vive com medo de faltar, e o medo de faltar faz você repetir exatamente os comportamentos que fazem faltar. É um mecanismo emocional chamado ansiedade antecipatória. Você teme tanto que o dinheiro que acaba gastando para aliviar a ansiedade, retirando mais do negócio sem perceber, usando o dinheiro como anestesia emocional. Mas essa anestesia vira dívida emocional, culpa, estresse, vergonha e a sensação de estar sempre correndo atrás. Agora, trazendo tudo isso para a educação financeira comportamental. Você só consegue mudar resultado financeiro quando muda a forma como você se enxerga diante do dinheiro. A Melissa faturava bem, mas se via pequena. Tirava muito, mas se via pobre. Faturava 60 mil reais por mês, mas se sentia falhando. E por isso vivia estressada, confusa, sem reserva e com medo do aluguel todo mês. Não era o dinheiro que estava errado, era o programa interno dela que estava rodando no automático.
Era o modelo mental de escassez guiando decisões de alguém que já vivia num patamar de abundância, mas não percebia. Quando ela entendeu isso, quando ela viu o número real, o lucro real, o que entrava, o que saía, tudo mudou. Porque clareza não é só um dado. Clareza é poder emocional, clareza é libertação, clareza é identidade financeira. E talvez você que está me ouvindo agora esteja vivendo exatamente como a Melissa. Fatura bem, trabalha muito, tira mais do que acha, vive cansada, mas se sente sempre sem dinheiro. Não é você que está errada. É o modelo mental que está te sabotando no automático. E quando você muda isso, você muda tudo. No caso da Melissa, ela já vinha faturando mais nos últimos 2 anos. Ela me disse assim: Michele, nos últimos 2 anos eu vim de um patamar de um faturamento de 10 mil para 20 mil, 30 mil e hoje 40 mil, que já estava em 60 mil e ela nem sabia. Mesmo assim, pagava o aluguel atrasado, vivia ansiosa, não tinha reserva de segurança e não tinha paz financeira. E ainda, durante o workshop, que são as aulas de imersão de um dia, ela começou a enxergar os números com simplicidade, o que entrava, para onde ia, separou o dinheiro pessoal do negócio e identificou que ela tinha um modelo mental do dinheiro que agia na escassez no modo sobrevivência. Então ela finalmente disse a seguinte frase: Michele, eu não tenho um problema de faturamento, eu tenho um problema de comportamento. O que transformou a vida da Melissa não foram planilhas, e sim uma nova mentalidade. A Melissa não tinha apenas um erro técnico, ela tinha um modelo mental que governava tudo. O corpo vicia emocionalmente em repetir o que é familiar, mesmo que seja ruim. Por isso, tantas mulheres buscam alívio emocional comprando. Travam ao tentar guardar dinheiro, porque tudo isso tem química, não só força de vontade. Então você percebe que não adianta só aprender finanças técnicas. Na minha metodologia, eu uno finanças comportamentais com finanças técnicas de gestão financeira para o pequeno negócio, embasados 100% em neurociência comportamental com dinheiro, psicologia do dinheiro e inteligência financeira. Porque se você não muda a sua mente, você pode até aumentar o seu padrão de vida, mas o padrão mental não muda. E é exatamente por isso que empreendedoras como você faturam 10 mil, 20 mil, 30 mil ou 50 mil e continuam sem dinheiro, sem reserva de segurança, ansiosas e com a sensação de que mesmo faturando mais, o dinheiro desaparece. Ou ainda não consegue fazer uma reserva de segurança mesmo tentando. Porque você está presa a um modelo mental de consumo ou de escassez, ou ainda os dois. E eu quero que você anote isso agora. O comportamento decide se o dinheiro vai embora ou permanece. A técnica constrói, mas é a mente que sustenta. E você precisa das duas. Se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Michele Franco, eu sou educadora financeira comportamental e especialista em gestão financeira para pequenos negócios, com foco em mulheres empreendedoras que querem sim ter uma vida mais feliz, mais próspera e também com mais dinheiro. Se esse conteúdo fez sentido e você quer aprofundar, eu deixei aqui abaixo o link da minha lista VIP. É por lá que eu aviso sobre novas aulas, workshops, materiais gratuitos e conteúdos riquíssimos sobre dinheiro e sua relação com ele. E claro, fica também o link do meu Instagram aqui para você me seguir e acompanhar conteúdos diários. Lembrando que eu vou trazer também novos conteúdos sobre a área de finanças técnicas na área de gestão financeira do seu pequeno negócio. Você vai aprender a
a ler os números do seu negócio, indicadores financeiros como faturamento, margem de contribuição dos seus produtos ou dos seus serviços, ou seja, aquilo que realmente te deixa mais lucro para pagar os custos fixos, para pagar o seu prolabore e então gerar o lucro líquido, ponto de equilíbrio e muito mais. Me acompanhe aqui no YouTube e no Instagram, Facebook, que eu vou trazer muitos conteúdos para você. Até lá!